faz parte também, né, do quadro de transtorno de ansiedade, gente, uma coisa que é muito comum e natural, que a gente vê também nos casos de depressão, a gente vê nos casos de esquizofrenia, transtorno bipolar. Por isso que eu falo que transtorno de ansiedade, gente, ele pega tanto uma parte das psicoses, né, tá, os complexos paternos, quanto também os quadros de neurose, tá, que seriam os complexos maternos. E nesse caso é interessante porque uma das coisas que é muito comum, gente, na ansiedade é a irritabilidade, é o nervosismo. Você sabe aquela pessoa que vai para o boteco e de repente reclama que o som tá alto, que nada tá bom, que tudo sai mordendo os cotovelos, tá? Eu fico lembrando de personagens, né? Da vida cotidiana, né? O nervosinho, o irritado, né? Qualquer semelhança com o presidente da República é por aí, sabe? Né? Gente, pelo amor de Deus, cadê a paz, cadê a serenidade, cadê a alegria, cadê né? E a pessoa irritada, ela não percebe que ela sai gerando confusões e embates desnecessários para a própria vida. Tá? Isso é doença mental, tá? Isso é complicação. Porque essa irritabilidade, gente, tá? Ela vai comprometendo demais as funções laborativas, a capacidade de estudo, de trabalho, de crescimento, gente, de sorrir, de ter alegria, de ter leveza, tá? E a pessoa muitas vezes que vive isso, ela nem se dá conta que ela está irritada, tá? Ela vai caindo numa chatice meio crônica, meio... sabe? Você se arruma para, por exemplo, né, a namoradinha, você se arruma para ir pegar ela na casa dela, você atrasa 20 minutos, em vez dela te receber, sabe, até pela preocupação, o que aconteceu, né? Abraço, um beijinho gostoso, tô com saudade, não. Sabe? Oi. Né? Aí é ruim, né? Porque o que podia ser uma noite agradável vai ficando um problema. Né? A pessoa não vê, às vezes, que teve trânsito, que o pneu do carro furou. Tá? E eu estou falando de uma coisa que é normal acontecer. Né? Então, irritação demais, gente, é muito complicada. Até porque isso, né, vai gerando muita estabilidade de humor na vida da pessoa. Tá? E a psicoterapia é o grande agente para poder tratar e corrigir isso. Né? Outro ponto que é interessante a gente olhar é que tem pacientes, né, isso é muito comum também, em caso de transtorno de ansiedade, a gente percebe que a pessoa fica muito apática. Ela perde a vontade de fazer as coisas, você chama para ir no cinema, ela não vai, você chama para ir numa festa, ela fala que não está com vontade, né? Ela tem uma prova, ela deixa a prova. Tá? E por isso que eu falo muito que o transtorno de ansiedade ele migra com muita facilidade para casos de depressão. Tá? Vocês veem que são elementos comuns, inclusive, né, da depressão junto com o transtorno de ansiedade. Outra coisa comum que a gente vê demais, e isso que me chama a atenção, é a somatização. Tive uma paciente há pouco tempo atrás que chegou com tosse nervosa. Né? Graças a Deus não foi em tempos de pandemia, porque senão eu ia ficar todinha arrupiado. Tá? Mas ela fez todos os exames possíveis e imagináveis e não tinha absolutamente nada. Quando o paciente vai no médico, faz o check-up, percebe que não tem nada, tá? Que isso é de fundo nervoso, né? É indicativo que o transtorno de ansiedade, as somatizações têm a ver com transtorno de ansiedade. Tá? Outros 3 pontos que eu bato muito na tecla, que são características gritantes dos transtornos de ansiedade, é a compulsão ou ideias obsessivas. Né? E isso pode derivar, inclusive, para processos de fantasia muito complicados. É natural a pessoa ansiosa chegar num shopping center, gastar o que não tem no cartão de crédito, e cartão de crédito não pode servir como um ansiolítico, pelo contrário, porque isso vai gerar uma segunda crise, né? Porque a primeira crise ela tenta aliviar, né, o vazio existencial que está no coração, ela tenta descontar no shopping center e a coisa não vira. Tá? E aí depois isso aí vira uma confusão, né? Porque não tem dinheiro para pagar, vai pagar como? Tanto é que se você está comprando roupa que está na etiqueta dentro do armário que você nunca usou,
já é indicativo de ansiedade. Mesma coisa essas ideias obsessivas, né? Eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que, tá? Ideias fixas. Isso migra muito facilmente para os casos de psicose, alienação, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com o transtorno de ansiedade, né? Compulsões alimentares, compulsão sexual, né? A gente tem várias coisas aqui que vão pegando e que não são legais para a personalidade humana. Galera, é muito comum a pessoa com transtorno de ansiedade, né? Isso acontece porque a autoestima dela zera, ela começa a se sentir perseguida, vítima, tá? O vitimismo, né? Uma certa dose de pessimismo e a paranoia, gente. Isso é muito comum em quem está vivendo um transtorno de ansiedade. Tá? Qualquer semelhança presidencial é mera coincidência, tá? Mas essa coisa de estão querendo me destruir, estão perseguindo minha família, querem me matar, vocês têm que entender. Gente, isso é um transtorno de ansiedade agudo, tá? Que está tomando conta da personalidade. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso não é legal. Até porque normalmente isso vem junto com as ideias que estão distorcidas, hipervalorizadas, né? A pessoa cai no medo, na fantasia, tá? E se ela tiver junto disso agressividade, isso passa a ser um agente muito complicado para a própria vida da pessoa, tá? E isso não é legal, né? Porque vai gerando, vai detonando os vínculos sociais, né? Já vem muito paciente, poxa, né? Mulheres falando, os homens só querem me comer, né? Ou homens falando, não, tem gente que só é interessada no meu dinheiro, alô, sabe? Essas ideias, sabe, distorcidas, são muito complicadas, né? Tá? Que bom que você é bonita, que eles querem te comer, né? Agora você tem que escolher com quem você quer ficar, né? Sabe? E não pode ser visto só isso, né? Até porque vamos pegar a ideia do contrário, né? Tá? E se ninguém quiser te comer, ninguém te desejar, ninguém quiser ficar com você, você vai ficar feliz? É a mesma coisa o homem lá que fala, poxa, todo mundo só quer meu dinheiro. Tá legal, vamos tirar todo o seu dinheiro. Você vai viver bem? Muitas vezes, sabe, eu vejo distorções. A pessoa que está muito ansiosa, ela generaliza demais. Ela não consegue ter aquela fina acuidade, muitas vezes, de ter empatia perante o outro, de perceber o outro, de ver o outro, né? De sentir o outro. Tá? E vamos distorcendo as ideias, vai caindo nesse processo complicado hoje de falta de consciência. E esse trabalho tem que ser feito com minúcia, de trazer o paciente para ter essa consciência de si, de se perceber, de se ver, de se compreender, né? Até para ele poder também gerenciar sua vida afetiva, sua vida profissional, sua vida sexual, sua vida espiritual. Bem, eu quero frisar uma questão básica. A gente está falando dos componentes psíquicos e orgânicos, que os transtornos de ansiedade, por que eu caracterizo como a maior patologia da nossa atualidade, tá? Contrapondo as pessoas que falam que a depressão é a doença do século, eu falo não, isso está errado. Os transtornos de ansiedade são a doença do século, porque eles estão dentro de todos os problemas cardiocirculatórios, pressão alta, tá? Problemas respiratórios, alergias, tá? Complicações gástricas, dores de cabeça, processos de insônia, tá? Crises de sexualidade, impotência sexual, anorgasmia, né? Gente, se a gente for pegar só as alergias no mundo hoje, tá? Você tem alergia de quê? Né? A alergia muitas vezes é um processo de reação que a base dela está na ansiedade. Às vezes você não tem alergia de nada, de repente você fica ansioso e estoura uma alergia junto, né? Herpes zoster, tá? A mesma coisa, às vezes você tem um vírus dentro de você, você nunca teve herpes. Baixou a ansiedade, você está ansioso, estoura herpes em tudo quanto é canto do seu corpo. Então, eu falo muito que as somatizações, elas vêm com um fundo muito ligado aos processos de ansiedade, né? Doenças gástricas, né? Quantos problemas a gente não vê, né? Pacientes, por exemplo, com síndrome de Crohn, ele vai legal até ter uma crise de ansiedade. Quando tem a crise de ansiedade, a doença estoura. Arrebenta tudo, né? Trata a ansiedade junto, né? O sintoma do Crohn
diminui, né? Problemas cardiológicos, quantas vezes, né? Tem dois cardiologistas aqui da região que me mandam direto o paciente, porque ele vê que o problema não está só no orgânico, está na mente dessa pessoa que está adoecida. Então a somatização do paciente com ansiedade é muito alta, ela é gritante, né? E com ela a resposta do sistema imunológico. Por isso que eu falo que, inclusive, com o evento da pandemia da Covid-19, né, tratar a ansiedade passou a ser um problema de ordem de saúde pública. Por quê? A pessoa ansiosa, o sistema imunológico dela cai. E ela vira grupo de risco. Tá? Então, a ansiedade, a gente tem que tomar muito cuidado com ela. Tá? Porque é fator de risco hoje, inclusive para as epidemias que estão aí. Né? Seja Covid-19, seja influenza, seja qualquer outra patologia. Paciente ansioso, com qualquer doença, ele passa a ser um paciente mais complicado. Por quê? A resposta imunológica do paciente é menor. Lembrando que, até para processos cirúrgicos, paciente ansioso, o pós-operatório também é complicado. Tá? Eu já vi muito paciente dar problema em hospital, e detalhe, já fui, né, chefe de equipe de trabalho hospitalar, já em 2 hospitais orientei, inclusive equipes que trabalhavam, psicólogos que trabalhavam em UTIs, né? Paciente ansioso, a resposta imunológica é outra. Tá? Então, se ele podia sair de uma UTI em 15 dias, ele fica 2 meses na UTI. Tá? Por quê? Todas as complicações possíveis e imagináveis orgânicas advêm da ansiedade. Muita gente me pergunta até por que o ser humano, né, até agora, anteriormente eu falei das características fisiológicas e psicológicas da questão da ansiedade. Muita gente me pergunta, Jorge, mas por que nós entramos nesse quadro, dessa epidemia, dessa pandemia mundial de ansiedade? Tá? Eu falo que o primeiro fator foi o desdobramento da percepção de tempo. Principalmente a partir da década de 80, com a inserção do ser humano na tecnologia, nós começamos a trabalhar com um tempo acelerado. Né? É muito notório você perceber que quanto mais nós utilizamos instrumentos tecnológicos, informática, videogames, né? Telefone celular, que é um desdobramento dessas coisas, tá? mais ansioso o ser humano foi ficando em contrapartida. Por quê? Esses instrumentos tecnológicos desdobraram a percepção de tempo. Tá? É muito interessante se a gente for estudar a história da informática dentro da visão da personalidade do ser humano. Né? Quando a gente tinha aí na década de 80 um 286, um 386, que era um computador que, né? Você ligava ele, até ele carregar o sistema, dava tempo de você ir lá na cozinha, tomar uma água, tomar um cafezinho. Tá? E você aprendia a lidar com essa temporalidade, que para nós já era rápida, né? Mas tinha suas limitações. Hoje, se a gente pegar um jovem de 20 anos que tiver que esperar 3 minutos para o computador ligar, ele quebra o computador inteiro. Ele não dá conta. Tá? Então, esse desdobramento da percepção, tá? Para um tempo eletrônico, vamos falar assim, um tempo digital, né? Um tempo que não é o tempo do analógico, gerou uma complicação muito grande na cabeça do ser humano. Tá? Porque é a ruptura do tempo da natureza. Tá? Nós entramos para o tempo do virtual. E o tempo do virtual é o tempo do online, é o tempo do instantâneo, é o tempo do aqui e agora. Não dá tempo de esperar, não. Tá? Eu vejo essa discussão na publicidade, quando o pessoal quer fazer um anúncio, né, com 500 linhas em 10 segundos. A gente vê esse tempo acelerado na televisão, quando a notícia ela passa a ser uma frase, ela não é mais uma notícia. Né? Eu vejo esse desdobramento de tempo na colisão das artes, que a arte tem que ser instantânea. Então, por exemplo, uma banda que nem o Pink Floyd, que fazia uma música de 45 minutos, hoje isso não é aceitável para o mercado de consumo. Tá? Porque a música ela tem que durar no máximo 1 minuto e meio. Tá? Porque a pessoa não vai prestar atenção em mais de 3 minutos e meio de música. Tá? Tem essa discussão dentro da indústria fonográfica hoje, né? Que a música tem que ser... E aí você vai falando de limitações, né? De um processo de ruptura de tempo e espaço. E isso é base
geradora de todo o fenômeno da ansiedade. Principalmente quando você quer acelerar o tempo e a percepção de espaço também dentro das coisas. Né? Essa coisa da ganância, eu vou ter acesso a 45 mil livros. Cara, se você conseguir ler 45 mil livros numa vida, você é a pessoa mais notável que eu conheço. Tá? Eu conheço pesquisadores, professores, doutores, né? Que para ler 15 mil livros lá, você gasta metade de uma vida. Tá? O tempo não deixa a gente fazer essas coisas todas, não adianta, né? Mas as pessoas querem, né? Falar 6 idiomas, né? Conhecer todos os lugares, sabe essa coisa do agonia, né? De não estar bem consigo mesmo. E aí onde cabe, né? Eu falo que essa inserção, né, do tempo acelerado, ela fomentou demais uma coisa complicadíssima na vida do ser humano, que foi a psicose, que está muito instituída na sociedade, né? Que é o excesso de fantasia direcionado para a onipotência. E lamentavelmente a gente tem hoje vários, né, behavioristas, né, cientologistas, né, essa turma das terapias de sugestão, os coaches falando que você é ilimitado, que você vai ser feliz, que você vai conseguir, né, ser o melhor dos melhores, porque você leu os 300 mil livros da biblioteca de Washington. E aí quando você espreme a pessoa para ver se realmente ela conseguiu fazer isso, você vê que ela mal leu 3 parágrafos de cada obra, né? Aí a gente vê muita mentira, muito fake, muita dissimulação de realidade, pessoas afirmando que são, que elas nunca foram, tá? Tentando se adequar a essa ruptura dessa percepção de tempo e espaço. Né? E o problema todo disso tudo é que existe um desligamento do tempo da natureza, de saber esperar, de saber gerir. Né? Eu tenho, né, pacientes e amigos que são gineco-obstetras, né, falando que hoje as jovens não conseguem ficar tranquilas porque tem que gestar por 9 meses. Imagina, esperar 9 meses, como assim? Tá doido? Não dá para fazer em 3 meses, não? Tá, e você vê um colapso aí de percepção de tempo, né, de ruptura com o tempo da natureza. Tá? O tempo do descanso, o tempo de saber esperar as estações para poder plantar e colher. E isso demarca demais a abertura desse processo que vem muito vinculado à questão da tecnologia. Lembrando que eu não sou contra a tecnologia, sou um alto usuário, até por ser cego, por ser deficiente visual, de tecnologia. Né? Eu preciso da tecnologia, até ela facilitou demais a minha vida. Né? Porém, todavia, tem hora de desconectar, tem hora de sentar lá no meio do mato, tem hora de né, brincar com as galinhas no terreiro da fazenda. Tá? Então a gente tem que ter esse outro lado, essa outra vivência, esse outro processo, que também é muito importante para nós. Instituto Olhos da Alma Sã, Goiânia, Goiás.